Olá para você! Como prometido nos comentários, está aqui o capítulo 13 do mangá, Graveto Reforçado nível 99, intitulado Personagem Deletado 1. Mas antes de tudo, deixem seu like, isso ajuda muito o canal. E obrigado pelo apoio de vocês. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nada. E agora sim, bora pro vídeo. No capítulo anterior, o prota conseguiu uma fortuna ao vender itens do jogo, conseguindo comprar roupas caras e até um carro novo, aproveitando ao máximo sua fortuna e o fim da sua pobreza. Enquanto isso, um personagem misterioso acabou com todos os monstros do Vale dos Caídos em apenas um instante, dizendo que sua verdadeira identidade é Huracan, a cabeça perdida de Urus. E no mundo real, um encontro inusitado acontece entre Lady All e Hansaran, com uma lembrança de um mesmo encontro bem parecido com esse. Com o prota estando frente a frente com a cantora número 1 do ranking da música. O primeiro encontro com a Capitã Amor na vida real, com vários flashbacks de lembranças de tudo que eles fizeram até agora, se resumindo a essa pessoa na frente dele. Hansara agradece pelo bolo de arroz, e que vai comer tudo, e Lady All se toca que sua vizinha é a idol Hansara, não existindo a menor chance de ser a Capitã Amor, pois são diferentes personalidades, não a reconhecendo ela naquele momento. A agente dela pergunta o que é isso, com Hansara respondendo que é bolo de arroz, que o novo vizinho deu para ela, mas que ela sente por algum motivo que já viu aquele homem em algum lugar, tendo um curto vislumbre de onde, aparecendo cenas da parte inferior do seu companheiro de grupo Cuequinha, mas ela também acha não ser ele, sendo duas pessoas que se encontraram na vida real, mas que não se reconheceram, por suas formas no jogo e vida real serem muito diferentes. A agente Onier diz que Hansaran precisa trocar de roupa para fazer uma filmagem, mas a garota responde que não é uma máquina, dizendo que chegou da escola não faz 30 minutos, mas Onier diz que a própria cantora disse que ia fazer isso para poder jogar às 7h30, fazendo Hansaran lembrar do seu compromisso com o prota, com ela indo logo trocar de roupa, fazendo a gente pensar que a cantora conheceu alguém interessante no jogo. Mas a dúvida era saber quem era o sortudo, um cara lindo que roubou o coração da Hansaran, mostrando o prota com uma cara de insatisfação. O prota pergunta para Urus para onde foi os monstros do lugar, perguntando também se eles fugiram, mas o dragão responde que isso é impossível, pois os monstros são programados para agirem em apenas uma área específica, sendo impossível fugir, a não ser que estejam bugados. O prota diz que no fim das contas, não se importa com isso, que basta ele ir para outro lugar fazer dinheiro, dizendo que a caça de hoje foi furada, mas Urus diz que isso é estranho, pois ele sente um espírito familiar, mas que mesmo assim é ameaçador. Enquanto isso, em outra área do jogo, mas especificamente glacial, um monstro de proporções inimagináveis aparece saindo de trás das montanhas, e seu status, Serpente Gigante de Neve, é Ulrose, nível 190, chefão de campo, mas em um instante, um monstro de alto nível estoura com um balão, ao ser absorvido pelo tentáculo do dragão Huracan. E o jogo fala, você absorveu os níveis do alvo, você absorveu os status do alvo, ele está sedento por mais poder, querendo devorar mais indivíduos no jogo, dizendo que isso ainda não é o suficiente para destruir aquele humano, lembrando do prota e afirmando que ele ainda tem um longo caminho pela frente, querendo obter o poder máximo. Em seguida, alguém aparece na frente do dragão, era a inimiga do prota, a deusa da vida, que fica admirada ao ver que ele já chegou muito longe em tão pouco tempo, dizendo que não esperava menos da sua querida criança, falando que ele come bastante. Mas ela pega de surpresa, ao ser perfurada pelo tentáculo de Huracan, não esperando esse ataque repentino do dragão, que continua repetindo que ainda não é o suficiente, mas que ela parece deliciosa. Então o processo de absorção começa, deixando a deusa desesperada com a atitude do monstro, dizendo para ele esperar, mas é tarde demais,
ela é rapidamente drenada pelo tentáculo da criatura, partindo ela ao meio como uma serpente gigante, parecendo ser o fim da garota. Mas algo surpreendente acontece. O jogo fala, a absorção falhou, repetindo isso várias vezes para a surpresa de Huracan, que vê a deusa da vida atrás dele, dizendo que não acredita que ele deu esse susto na mamãe, perguntando se isso é coisa da puberdade. Mas o dragão pergunta para ela se o que aconteceu agora há pouco foi uma magia de ilusão, pois ele tinha certeza que tinha devorado ela. A garota responde que isso não é importante agora, com Huracan dizendo que ela parece algo que ele não pode absorver, perguntando qual é a natureza da deusa, mas ela não responde nada, só ficando em silêncio enquanto aponta para o horizonte, indicando para o dragão aonde ele pode achar mais comida. A jogadora está apontando diretamente para a vila inicial, colocando todos em risco, dizendo que o dragão pode comer o quanto quiser, deixando Huracan imediatamente sedento por toda aquela comida, ao imaginar devorar milhares de figurantes. O dragão não perde mais tempo, e coloca suas asas para fora enquanto fala, que seu nome é Huracan, e que seu único propósito é aniquilar a humanidade, invocando seu poder mágico, mostrando o semblante de sua antiga forma. Então ele parte rapidamente para a vila inicial, que não está esperando o ataque do dragão, pois a empresa não anunciou nenhum evento no jogo, que vai pegar todos de surpresa dessa vez. O monstro se choca com a vila, causando uma comoção no mesmo instante, com os jogadores perguntando o que está acontecendo, mas que não dá tempo nem para ver de onde vem o ataque de Huracan, que perfura o jogador no pescoço, absorvendo ele rapidamente por ser de um nível muito baixo, deixando a jogadora ao lado horrorizada, com a cena que ela está presenciando, gritando de desespero ao ver seu companheiro virar pó na sua frente. Então começa um ataque em massa aos jogadores, que são perfurados pelos tentáculos do dragão, que não podem fazer nada para se esquivar dos ferrões que vão absorver sua essência e suas habilidades. Então o jogo fala, você absorveu os níveis do alvo, você absorveu os status do alvo, repetindo isso várias e várias vezes depois que Huracan devorou dezenas de jogadores de uma só vez. Boa parte dos jogadores da vila inicial se tornaram comida para Huracan, mas esse é um lugar onde tanto jogadores novos como veteranos trabalham e colaboram. E isso acontece agora, com todos unindo forças para enfrentar a cabeça perdida de Urus, que fica cada vez mais forte a cada usuário que ele absorve. Mesmo que entre os jogadores que atacam Huracan sejam de nível alto, no fim das contas, será apenas uma questão de tempo até eles serem absorvidos por um personagem que está no nível de um chefão, com o jogo falando uma mensagem adicional, personagem deletado. Enquanto isso, na empresa da Chronolife, o funcionário entra na sala do presidente às pressas, dizendo que está acontecendo um colapso no jogo, e que os usuários estão reclamando muito sobre um suposto sumiço de seus personagens, que o escândalo é tão grande, que está saindo em todo lugar. O presidente pergunta se Huracan já apareceu, com o funcionário respondendo que sim, mas o presidente não parece preocupado, e manda apenas vigiar os movimentos dele e de outra pessoa. E voltando para o jogo, a vila inicial está quase completamente destruída, ardendo em chamas com a destruição que Huracan causou, absorvendo todos que estavam no seu caminho, não restando ninguém para enfrentá-lo no momento, com a deusa falando que o dragão é incrível, e que não imaginava que ele tornaria a vila inicial em uma vila fantasma em tão pouco tempo. Mesmo aniquilando a vila inteira, a fome do monstro é insaciável, que diz que isso ainda não é suficiente, perguntando à deusa da vida onde ele pode achar mais comida, com ela pensando um pouco aonde ele poderia consumir mais personagens, tendo enfim uma ideia de alguém que está atrapalhando seus planos, querendo fora do seu caminho, dizendo que tem uma comida não muito longe que ele vai gostar, pois é muito gostosa. Enquanto isso, no Bosque das Redondezas, não muito longe da vila, no mundo real já são 19h34, com Amor esperando pelo prota minuto a minuto, sendo muito pontual com o encontro que ela mesma marcou, fazendo uma cara de capiroto.
Enquanto fala que prometeu que iria finalizar o Prota se ele se atrasasse, dizendo que o Cuequinha está ferrado. Então ela ouve algo se aproximando atrás dela, imaginando ser o Prota, com ela se virando imediatamente e perguntando muito irritada por que ele demorou tanto, mas quem estava lá, era Huracan, um dragão renascido com uma fome descontrolada, com a guerreira não sabendo do perigo que está correndo, e seus status, lutador amor, nível 24, que agora está frente a frente com um monstro que absorveu milhares de jogadores, e seus status, Huracan, a cabeça perdida de Urus, nível 999.